versículos 7, 8 e 9. Somente esses versículos, versículos 7, 8 e 9 do capítulo 47. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Então perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E respondeu-lhe Jacó: os anos das minhas peregrinações são 130. Quantos anos, gente? E aí ele vai dizer assim: poucos e maus. Olha o que ele diz, gente: poucos e maus. Poucos e maus foram os anos da minha vida. Somente até aqui. Diga amém pela exposição do texto sagrado. Amém. Triste, né? Não é triste? Eu estou perguntando para você. Você ficou tão triste que nem conseguiu responder. Não é empolgante essa leitura. Você viu que você estava aqui, ó. Aí eu li isso aqui e você. Porque de fato é muito triste. Jacó está agora diante da pessoa mais poderosa, humanamente falando, dos seus dias, né? Faraó. E há sobre ele uma autoridade que nenhum outro homem na terra carrega. Jacó é o último descendente direto daqueles que fazem parte da tríade do testemunho geracional do nome de Deus. Quando você não pronuncia que Jeová é Deus, né? Yahvé, Deus é conhecido por esse testemunho. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Toda tese, toda afirmação, numa grade curricular, numa teoria científica, no mestrado de uma faculdade, ou até para um sermão, você precisa, se você quiser estabelecer uma tese, um entendimento de algo, estabelecer aquilo que a gente chama de tripé. São pelo menos 3 confirmações, 3 afirmações contundentes, aonde uma respalda a outra. E se você tiver essas 3 em qualquer área, na ciência, na teologia, na área jurídica, financeira, se você tiver esse trio, você está pronto para montar uma tese, você está pronto para estabelecer um argumento que normalmente não pode ser contra-argumentado, se você tiver no mínimo essas 3. Me parece que Deus vai fazer isso para o seu próprio testemunho. Tanto é que em Êxodo capítulo 3, quando o Senhor aparece a Moisés, naquela sarça que ardia, mas não era consumida pelo fogo que fumegava nela, ele já aparece se apresentando dessa maneira, que é para Moisés entender quem é que está falando com ele, na linguagem de Moisés e não na linguagem dele. Se o Senhor chega falando na linguagem dele quem ele é, Moisés talvez não entenderia. Mas se ele chega no testemunho que ele deu de quem ele é, aí Moisés entenderia. Como é que Deus vai chegar nessa ocasião? Ele já chega se apresentando dizendo: olha, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sou o Deus dos teus pais. E o que isso significa? Você já deve ter ouvido eu dizer isso algumas vezes, porque essa é uma realidade bíblica que vez ou outra a gente saca para esse entendimento. O que é Deus de Abraão? Quando Deus diz Deus de Abraão, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Ele está dizendo: lembra do meu testemunho. E qual é o meu testemunho diante dos homens? Ora, quando eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus que falo, eu sou o Deus que faço promessas. Gênesis 12. Quando eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus que cumpre tudo que te prometeu. Gênesis 21. Não é? Agora, quem é o Deus de Jacó? Ele é muito bom.
o riso já fica frouxo na minha boca quando eu começo a mencionar o Deus de Jacó, que é o mesmo, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, mas eu gosto do Deus de Jacó. Porque Deus de Abraão é o Deus que fala, Deus de Isaac é o Deus que cumpre, mas Deus de Jacó é o Deus que sustenta o que já realizou. É o Deus que mantém aquilo que já foi feito. Isso é tão poderoso, que Davi estava muito próximo do entendimento de tudo aquilo que o Deus de Abraão fez, muito próximo do entendimento de tudo aquilo que o Deus de Isaac fez. Mas quando ele quer mencionar profeticamente nos salmos, através de canções ou de súplicas, ele faz muito mais menção no livro dos salmos ao Deus de Jacó do que ao Deus de Abraão. Camila, mas não é tudo o mesmo Deus? É tudo o mesmo Deus, mas se revelando de várias formas. Em Abraão eu falo, em Isaac eu cumpro, e em Jacó eu sustento, eu mantenho. Deus não é aquele que depois que cumpre te dá tchau. Deus é aquele que depois que cumpre fica dando manutenção para te provar que a fidelidade dele não dura só um momento, mas se estende de geração em geração. E aí Davi, por exemplo, vai mencionar, e ele vai dizer assim, quando ele menciona muito mais essa faceta do Deus de Jacó, ele pertencia muito mais, com maior proximidade do que nós, ao entendimento do Deus de Abraão. Ele está ali próximo do cânon sagrado. Mas veja, ele vai mencionar por diversas vezes dizendo assim: nós somos, ó Deus, a geração daqueles que te buscam. Nós somos a geração daqueles que te buscam, ó Deus de Jacó. Por que ele faz menção isolada a Jacó? Porque Davi tem a compreensão de que ele serve a um Deus que já falou o que tinha para falar, que já fez o que tinha para fazer, e que agora cabe a ele apenas acessar aquilo que Deus já realizou. Você vai entender isso melhor. Se Davi, alguém ligado diretamente ao testemunho de Deus, à profecia de Isaías, se ele se sente ligado ao Deus de Jacó, porque ele compreende que tudo que Deus tinha para falar para Abraão, já falou, e tudo que ele tinha para realizar, já cumpriu em Isaac, que é poderoso para trazer. Então ele compreende que tudo que ele precisa, tudo que ele tem, já existe, ele só precisa acessar. Então quando nós falamos do Deus de Jacó, e quando messianicamente, ou seja, apontando para o futuro, porque os salmos de Davi que apontam para o Deus de Jacó normalmente são salmos messiânicos. Quando ele aponta para Jacó no salmo messiânico, ele faz questão, e ele não diz eu sou da geração de Abraão e Isaac, ele diz nós somos a geração daqueles que buscam a tua face. Nós, não, catuca teu irmão que ele não entendeu, diga, estava falando da gente. Você não catucou, para com isso, menino, me obedece, catuca quem está do teu lado e diz nós somos. Ele estava falando não só dele, mas ele estava falando do futuro, aquilo que o Messias traria como comprovação de que até aqueles que não eram nascidos em Abraão seriam ligados em Abraão pelo cumprimento da palavra que Deus deu a Abraão. Quando o Senhor aparece a Abraão, o que Deus fala para Abraão, gente? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus fala o que vai fazer com Abraão: eu vou multiplicar a tua descendência, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E aí Deus diz assim para Abraão: e em ti serão benditas só as famílias hebreias ou hebraicas, judias, não. Em ti, quem lembra? Serão benditas? Não, vem com vontade. Em ti, olha o que Deus está dizendo a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí lá no finalzinho quase da Bíblia, os apóstolos vão deixar claro que todos aqueles que recebem Cristo em suas vidas, recebem também com eles o direito de serem feitos filhos em Abraão, para que possam receber o cumprimento de todas as coisas que o Senhor disse a Abraão. Eu não sei se você está entendendo, mas quando você recebe Cristo, você não é mais um bastardinho comendo das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O texto
texto é claro, o texto é claro. E o que o texto diz é que você recebe com Cristo o direito. Não, se eu fosse você, eu estava glorificando, porque você é brasileiro, não é judeu, mas o Deus de Abraão está dizendo: também sou teu Deus. O Deus de Isaac também está dizendo: eu também sou teu Deus. O Deus de Jacó está dizendo: eu vou me manter teu Deus, porque se você se mantém servo do meu Filho Jesus Cristo, e quem tem o Filho tem o Pai, porque quem reconhece o Filho no Pai recebe o Pai, e quem tem o Pai tem o Filho, porque o Pai e o Filho são um. Então você recebe esse direito, e a partir de agora tudo que Deus prometeu a Abraão está sobre você também, e toda a fidelidade que ele demonstrou cumprindo a promessa que fez a Abraão e Isaac, ele está dizendo: eu também cumprirei. Toda palavra que você tiver conhecimento que está sobre a tua vida, e em Jacó eu manterei essa palavra, eu sustentarei essa palavra. Deus trouxe alguém hoje aqui para acalmar o coração e para dizer para essa pessoa: ei, eu não te levantei e vou te deixar, não. Eu não te ungi e vou te dar tchau, não. Eu não comecei e não vou terminar, não. Quando eu digo que eu sou fiel para terminar a boa obra que eu comecei, eu não estou falando das coisas que você faz, eu estou falando das coisas que eu faço. Significa que eu não vou contigo até o fim do ministério, eu não vou contigo até o fim daquela empresa, não. Eu vou contigo até a eternidade, dando manutenção e sustentação a tudo que eu já realizei. O meu caráter não é só suprir, não é só prometer, não é só realizar. O meu testemunho é de um Deus que fala, cumpre e sustenta. Deus dá muitas características disso muito antes do nascimento de Isaac. Em Abraão ele anuncia seu caráter, em Isaac ele demonstra o seu caráter, e em Jacó nós passamos a conhecer melhor o seu caráter. Quando ele faz as promessas a Abraão, que não caberiam todas em Abraão, visto que ele dá um método para Abraão acessar e alcançar. E que método é esse? Peregrinar, peregrinações. A peregrinação te dá unção de conquista. Por isso quem tem de Deus uma promessa não fica parado. Você vai peregrinar, você vai peregrinar. Você é do tipo que anda de carro, anda de Uber, anda de ônibus, anda a pé, vai de metrô. Aquele que tem de Deus uma promessa não fica parado, ainda que esteja na mesma geografia de sempre. Ele se movimenta. Ela é de consagração, ela é de culto à tarde, ela é de vigília. Se subir um monte ela vai também. Se tiver uma célula de madrugada na casa de alguém que ela respeita, do nada ela está lá. Se não tiver nada para fazer em lugar nenhum, ela cria uma campanha sozinha de madrugada, bota o celular para despertar e ela ora. Ela cria, ou ele cria, um jejum semanal sem ninguém pedir nada para ele. Quem tem promessa tem movimento. Quem tem promessa não fica parado. Quem tem promessa é peregrino, é peregrino, é peregrino. O que você está fazendo? Eu estou fazendo a obra de Deus. O que você está fazendo? Eu estou orando. O que você está fazendo? Eu estou adorando. Eu amo o evangelho de Jesus segundo escreveu João. A maioria dos verbos está conjugada no gerúndio. Exemplo, João 9, quando Jesus ia passando, viu um cego de nascença. Você vai ver o tempo todo o evangelho de Jesus retratado por João, dizendo, andando, orando, cantando, passando, para sugerir para nós a ideia de que ele não findou o que estava fazendo, mas a ideia de que ele sempre está em movimento. E assim a nossa vida. O que você tem que estar fazendo? Você tem que estar orando, tem que estar pregando, tem que estar lendo a Bíblia, você tem que estar intercedendo, tem que estar jejuando, você tem que estar buscando a Deus. E quando está tudo muito parado, o que você faz? Você inventa motivos de oração, inventa campanha, inventa propósito. Eu vou ficar não sei quantos dias sem beber refrigerante, agora eu vou ficar não sei quantos dias sem comer açúcar, agora eu vou ficar assim, vou fazer isso. É a necessidade de peregrinar. Peregrinar em cima de o que é isso? Há uma unção específica para isso. Que unção é essa? É a unção de conquista. Quando o Senhor chamou Abraão, deu
deu a ele esse método para que ele pudesse acessar o cumprimento das promessas que Deus fez para ele. Deus não diz, fica aí parado que eu vou te abençoar. Fique aí porque a palavra é minha e eu vou cumprir o que eu te falei. Não, Deus disse para ele: levanta, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus está dizendo para Abraão: levanta, se movimenta, bora fazer uma mudança, sacode essa poeira, vão peregrinar, bota essas pernas para esticar. E enquanto ele caminhava em direção a Canaã, o texto vai dizer que quando ele chega ali, parece que Deus gostou da peregrinação dele, porque aparentemente Canaã era o destino final. Mas como ele chegou ali com boa disposição, e o texto diz que quando ele chega ali, a primeira coisa que ele faz não é uma rede para descansar, a primeira coisa que ele faz não é armar a tenda para dormir. O texto diz que quando Abraão chega aonde Deus disse que ele chegaria, a primeira coisa que ele faz é erguer um altar de adoração e de devoção ao Senhor. Eu tenho para mim que foi nessa hora que Deus disse: esse dá para andar um pouco mais, esse dá para peregrinar um pouco mais. Dali para frente, Deus não só confirma a promessa, como começa a trazer promessas novas, promessas que não caberiam só em Abraão, mas que por causa daquela maneira de peregrinar, por causa daquela maneira de caminhar, por causa daquela maneira de conquistar, por causa daquela maneira de se mover, Deus vai dizer a Abraão: a partir de agora, levanta-te e caminha, porque aonde tu colocares a planta do teu pé, ali eu vou te dar por direito, vai ser possessão sua e da tua família. Os filhos de Abraão nem nasceram, os filhos dos filhos de Abraão nem nasceram, e Deus já estava dizendo: enquanto tu caminhar, eu vou levantar um herdeiro aonde você passar, porque aquilo que eu estou para fazer em você é tão grande, que não vai caber dentro de você, vai transbordar, e verás o bem dos teus filhos, e o bem dos filhos dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos, e eu te abençoarei até 1000 gerações. Meu Deus, peregrina, levanta, anda, se movimenta, conquista. E Abraão foi sem dúvida, um dos maiores peregrinos que já passou por essa terra. Poucas pessoas andaram tanto quanto ele, poucas pessoas percorreram tanto quanto ele, porque aonde ele ia, ele sabia: já é meu. Só para eu ter certeza que você está me ouvindo bem, a grosso modo ele sabia que aonde ele ia, ele tinha que pisar, porque já era dele. Então ele sabe que vai ser possessão, é possessão dele à medida que ele pisa. É tipo assim, ó, é teu, mas tu tem que pisar. Para quê? Para oficializar. Então o que ele tinha que fazer? Eu tenho que pisar, eu tenho que conquistar. Isso não é ganância, isso é obstinação. Eu tenho um objetivo, eu tenho uma missão. Eu vou tomar posse dessa terra. É por isso, meu irmão, que pode entrar cananeu, jebuseu, amorreu, eteu, eveu, qualquer eu do eu. Ninguém pega o que Deus já deu a Abraão e seus filhos, nem sob uso capião. Eu lembro quando Deus tirou os filhos de Israel do Egito e falou que eles iam entrar em Canaã. A terra estava tomada de inimigo. E talvez você pense: Camila, como é que eu tenho essa unção de conquista? Como é que eu estou debaixo da palavra que Deus deu a Abraão em Cristo? Como é que eu vou tomar posse de um direito de uma coisa que você diz que é meu, mas eu ainda não tenho? Porque você não conquista. E normalmente, ou você não vai por paralisia espiritual, porque você acha que se é de Deus tem que vir até você, ou você não vai por medo, por achar que outros já conquistaram um território que era seu. Então você fica esperando Deus matar teu inimigo, para que você não tenha necessidade de entrar numa guerra para tomar posse do que é seu, sobre a justificativa desanimadora de alguém que não entendeu a libertação que viveu e fica parado no lugar com mente de escravo, dizendo: um dia, quando eles saírem,
Há um dia quando o diabo desistir de mim. Há um dia quando o outro parar de ser viciado. Há um dia, quando Deus quiser, Deus tira. Quando Deus quiser, Deus salva. Quando Deus quiser, conversa fiada. Você não tem unção de conquista. Quem tem palavra tem conquista. Então presta atenção. Se você tem palavra, eu repreendo a ausência do seu entendimento sobre essa questão. Eu repreendo. Você está debaixo de uma unção. Camila, como é que você sabe disso? Porque você está debaixo de palavra. Não, Camila, mas eu nem sei se eu estou, irmão. Segunda-feira, 9 horas da noite, tu na casa de Deus, tu está debaixo de palavra. Estava na igreja ontem. A maioria aqui estava na igreja ontem. Estava no culto lá da sua igreja ontem. Teve gente que quando se arrumou hoje para vir para cá, ninguém nem entendeu nada. Falou, tá indo para onde? Para a igreja. Aí ouviu de novo. Se essa noite não for de peregrino, eu não sei mais que noite é, irmão. Aqui está um povo que está debaixo de uma unção de conquista. Eu não vou ficar parado, eu vou tomar posse. Eu vou meter o pé, eu vou entrar na terra. Eu vou pegar aquilo que é meu. Você tem que acessar. Você tem que acessar. Não é porque é seu que você não acessa. Ou melhor, que você espera que aquilo acesse você. Eu vou tentar te explicar de um jeito bem didático, bem infantil, para que todo mundo entenda. Abraão vai indo, e agora Deus estabeleceu um método para ele manifestar essa unção. Toda unção precisa de um método para ser manifestada. Você precisa de um caminho. Cada unção abre um caminho. Então ele está debaixo de palavra, Deus está com ele, mas Deus vai dar para ele um caminho para manifestar o cumprimento da palavra que a vida dele carrega. E qual é a palavra que Deus dá para ele a partir de então, pós-Canaã? Deus diz assim para ele: aonde você botar a planta do seu pé. Então ele começa a peregrinar. Quanto mais eu ando, mais terra eu tenho, mais filho Deus me dá, mais multiplica. Você está entendendo? O pensamento é esse: crescimento, multiplicação, prosperidade e honra. É isso que está rolando aqui. Quanto maior a extensão, maior a projeção da glória de Deus em cima daquilo que foi feito. Quando eu peregrinava, sai Abraão debaixo dessa visão. Só que, rapaz, ele conquista muito. Não há nessa terra homem que tenha tido maior patrimônio que se há registrado no texto sagrado, tanto de promessa quanto territorial, do que Abraão. E quando ele já estava muito velho e já não tinha força para peregrinar da mesma maneira como peregrinava antes, aí Deus não muda a palavra, ele muda o método. Você tem que entender isso, ó cabeça branca. Ou você que tinha 18, quando Deus fez promessa, e agora está com 52, 62, 72, achando que, Deus prometeu, quando eu cantava, quando eu pregava, quando eu subia os montes e as campinas, quando eu não tomava remédio de pressão, quando eu isso e aquilo. Deus está dizendo: ei, você está achando que a tua idade faz eu retirar o peso da minha promessa? Eu não tiro a palavra por causa da sua circunstância. A palavra mantém, eu altero o método, mas a palavra se cumpre. E uma vez que Abraão já não pode mais peregrinar como peregrinava, agora Deus vai dizer para ele, antes de que ele saia dessa terra, Deus vai dizer assim para ele: Abraão, sobe a montanha mais alta que você aguentar subir, vai lá pro cume, lá no topo, e de lá de cima levanta a cabeça, levanta os teus olhos, porque agora o método não é mais na perna, agora é nos olhos. Aonde a tua visão alcançar, ali eu vou selar a promessa que eu te dei. Sobe, Abraão, velho e cansado, mas cheio de palavra e de cumprimento. Se dá para ganhar mais, eu vou. Se Deus está mandando, eu vou. É Ele que me dá força, me dá perna, me dá fôlego, eu vou. Quando Ele chega lá em cima, Ele não olha um palmo, não. Ele olha por cima das montanhas. E o Senhor está dizendo: esta terra eu darei aos filhos dos teus filhos, aos filhos dos teus filhos, dos filhos dele. Por quê? A perna não vai mais, a mão não vai mais, mas tudo que não couber na sua mão,
E tudo que não puder ser conquistado pelas suas pernas, a visão. Levanta essa cabeça, levanta essa cabeça, levanta a cabeça. Seja profeta de Deus para alguém aí agora e diga para essa pessoa: olhe mais longe. Ei, mãe, aonde você não conseguiu ir mais, teu filho vai depois, muito além. Ei, pai, aonde vou me calacando é porque eu ainda não sou mãe, porque se eu fosse, eu já estava pulando dessa cadeira dizendo: a visão para o meu filho é grande, ele vai muito além. Eu vou repetir: ei, mãe, ei, pai, da onde você parou, o teu filho vai muito mais além do que você imaginou. Essa empresa de família não morre em você, o ministério evangelístico não morre em você. Você não será o último avivalista da sua família, será apenas o primeiro. Depois de você, Deus vai levantar muita gente debaixo da visão que Ele te entregou. Então levante a cabeça e olhe além. Veja com os ouvidos. Veja com os ouvidos. Deus não disse enxerga, Deus disse veja. Deus não disse olha, Deus disse visão. Visão você tem até de olhos fechados. Deus está dizendo: é visão, é visão, é visão. Ouça! Veja com os olhos, veja com os olhos, veja pela palavra, veja através daquilo que Ele disse. Feche os olhos e imagine. É nisso que Deus está dizendo que vai trabalhar. O que você for capaz de ver. Completa para mim, por favor. O que você for capaz de. Ele está sendo treinado há mais de 25 anos. Quem são as pessoas que têm capacidade de ampliar a visão? Aquelas que começaram a ver pequenos começos e não ignoraram, um passo atrás do outro. Quantos aqui já fizeram uma viagem para um lugar assim, bem longe? Muitas horas. Outra cultura. Outra cultura. Camila, dá para fazer essa viagem no Brasil? Dá. Você tem um lugar, cada lugar aqui nosso tem uma cultura diferente, um sotaque, uma comida, um trato. Quem já conheceu uma cultura um pouco diferente da sua? Quem foi um pouco mais além? Camila, nunca saí de São Paulo, nunca saí daqui. Nunca. Pois se você está debaixo dessa palavra é porque você vai sair. Mas o que eu quero dizer é que quando você transcende um limite territorial e conhece outra cultura, tua mente expande. Você não volta com a cabeça do mesmo jeito. Expande. Albert Einstein chegou a colocar isso no campo da física, dizendo que uma mente que chega ao conhecimento de algo que ela não conhecia, ela dilata e jamais pode voltar ao tamanho ou ao estado original. Expande. E visão fala sobre isso. Não fala sobre a capacidade que você tem de enxergar, mas fala sobre a capacidade que através do conhecimento você tem de expandir o que você enxerga. Projetar por cima dos muros da tua casa. Projetar por cima da rua não asfaltada que você mora. Projetar por cima da família disfuncional que você nasceu. Projetar por cima da faculdade que você não fez, dos diplomas que você ainda não carrega. Projetar por cima de uma realidade espiritual carente até o momento. Projetar por cima da quantidade de remédios tarja preta que você anda tomando. Irmão, Rivotril não tira a sua capacidade de expandir. Deus trouxe hoje você aqui para dizer: ei, as circunstâncias do teu território físico, espiritual e emocional, elas são circunstâncias, mas a minha palavra é uma realidade. Tudo depende da capacidade que você tem de expandir o que eu já te falei na tua mente. E isso é visão. Isso é visão. E Abraão tinha isso, e Deus lhe deu. Em Isaac se cumpre
em Isaac se cumpre. Me parece que Deus hoje quer lembrar algumas pessoas aqui que têm promessas. E Ele fala através da minha boca nessa noite, dizendo: sou homem para mentir? Sou filho do homem para me arrepender do que eu falei? Falaria e não faria? Diria e não cumpriria? Parece que Deus veio olhar algumas pessoas nos olhos hoje. E aí agora eu vou usar da minha linguagem, que é do populacho. Parece que Ele está dizendo: o que você está pensando, rapaz? E agora eu vou usar do meu carioquês e vou para um pouco mais embaixo. Tá achando que eu sou moleque? Tá achando que Deus é menino? Tá achando que Deus pega dinheiro emprestado com o banco? Quem faz isso é a gente. Senhor de todas as coisas, como disse Gabriel a Maria, porque para Deus nada é impossível. Em Isaac então Deus cumpre. Em Isaac Deus cumpre. Fica então esses testemunhos. Mas você vê o anúncio do Deus de Jacó na realização do que Ele faz na vida de Abraão e na realização daquilo que Ele faz na vida de Isaac. Você vê em Abraão, Gênesis 21, quando ele cumpre Isaac, Sara maravilhada andando de um lado para o outro, porque ela está dando leite, porque ela está amamentando seu filho. Veja, ela já tinha de Deus essa promessa de que ela geraria um filho. Quando a promessa se cumpre, Sara não dá uma festa porque deu à luz a Isaac, mas dá uma festa porque o menino amamentava. Era ela que amamentava o menino. Veja, ela já esperava, mesmo quando ria, a certeza de um Deus que faria o impossível. Querendo ou não, quando Isaac se cumpre, Isaac é a revelação de uma palavra que ela já ouvia há 25 anos. Amém? Amém? Mas o leite Deus não falou. E como ela já era uma mulher muito avançada em idade, ela só projetou a ideia do filho. Ela não imaginava que ela o manteria. Deus falou do filho, mas não falou do leite. E a gente é bem setorizado nisso, né? Deus fala uma coisa, a gente só foca naquilo que Deus falou e não consegue imaginar as coisas que são provenientes, necessárias, em cima daquilo que Deus disse. Isso é o anúncio do Deus de Jacó, você vai entender. É tão tremendo que Deus diz assim para você em algum momento da sua vida: olha, eu vou te dar um filho. E aí, se você passa dos 40, você já começa a dizer: Deus, não me dá não, porque eu não vou ter condições de criar, de fazer isso, aquilo, dependendo do nível de pessimismo da sua mentalidade. Porque você só foca no que Deus disse que ia dar. Como quem diz assim, ó, depois que eu te der, tchau. Tu que cuida do menino. Depois que Deus diz que vai te dar uma empresa, rapaz, se tu tiver no auge do teu fervor, tu diz yes, bora, manda ver. Só que se o tempo passar demais, você diz: Deus, não me dá mais não, pode dar para meus filhos. Gente, Abraão fez isso. Depois dos 25 anos, quando chegou a hora de Sara dar a luz, Deus disse assim para Abraão: é agora que Sara vai dar a luz. Aí ele diz: abençoa Ismael. O que ele está dizendo? Ó, tudo que tu ia fazer com Isaac, faz com Ismael. Por quê? Porque nem eu e Sara vai dar mais conta de ter menino, não. É o que ele está querendo dizer. Só que aí Deus diz assim, ó: eu vou abençoar Ismael, mas a promessa que eu te fiz foi em Isaac. Então era Deus dizendo para Abraão: Abraão, não tenta pegar o meu olhar e colocar ele sobre a vida de Ismael para tentar me desviar de Isaac por causa da tua velhice, por causa da tua circunstância. Aí você vai entender por que quando Sara termina o período de amamentação de Isaac, ela dá uma festa. Porque de acordo com a idade e a realidade da vida dela, ela só pensava o quê? Eu vou ter esse filho e vou dar para outro criar.
Só que ela está andando pela casa, em casa medita, Gênesis 21. Ela está andando pela casa e está dizendo assim: ei, Abraão! Olha os dois, surpreso. Quem diria, hein? O texto diz assim: quem diria que Sara, tua mulher... A doida mesmo, ela que tinha botado Agar na cama do homem. Só que agora, vivendo a promessa... Ei, Abraão, quem diria, hein? Que Sara, tua mulher... Como quem diz, não vai precisar de outro. Que Sara, tua mulher, daria à luz a um filho. Só que o texto diz que ela continua: ei, Abraão, quem diria, hein? Tá vaidosa, a doida, porque ela mesma não diria e agora tá dizendo. Quem diria, hein, Abraão, que Sara, tua mulher, amamentaria. Sabe o que ela está dizendo? Ei, Abraão, Deus que ia dar o filho, mas quem diria que com o filho também ia vir o... Leite não fala só de provisão. Leite fala de manutenção em cima do que Deus realizou. Camila, como é que isso é verdade? Isso já era verdade lá em Abraão. Você vai ver que Deus disse que deu aquela terra para Abraão. Quando Moisés liberta o povo e Moisés leva o povo para conquistar Canaã, e Josué entra com o povo na terra, o texto é claro. Qual era a promessa que Deus cumpria ali na vida dos hebreus depois da libertação do Egito? Vocês vão entrar em Canaã, uma terra que mana. Você tem que abrir a mente. Deus não está falando de milhares, Deus está falando de milhões. A gente está falando de uma quantidade de gente que vai se multiplicar como grão de areia. A gente está falando de uma quantidade de gente que vai se multiplicar como estrelas do céu, porque essa é a promessa. Então veja, por que é que esse povo vai chegar num lugar e Deus faz questão de dizer que não vai dar só mel, mas Ele começa a promessa dizendo: quando vocês pisarem nessa terra, eu vou introduzir vocês numa terra que mana, leite e mel. Agora você entende por que você tem que conquistar. E Deus vai te levar a conquistar no tempo certo. Alguém pode olhar para Canaã nos dias de Moisés e dizer: por que Deus deu pra gente coisa que o inimigo está ocupando? O problema é do inimigo, já é meu. E à medida que eu marcho para lá, ele vai ter que sair de lá, porque promessa de Deus que é minha, outro não pega ela por uso capião. Ela é minha e da minha descendência para sempre. Quando Deus diz leite e mel, Ele está dizendo: já dei a terra, já dei a novidade e vou dar a manutenção. Ali é Deus em Abraão, já dizendo: sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac e sou Deus de Jacó. Eu estou sentindo uma autoridade profética tão grande aqui. Eu vou repetir, porque assim diz o Senhor: sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac, sou Deus de Jacó. Meu Deus, abre os ouvidos, porque assim te diz o Senhor: eu falo, eu compro e eu sustento, eu mantenho. Quando eu dou um filho, eu dou leite. Quando eu dou a casa, eu dou IPTU. Quando eu dou o carro, eu dou o seguro. Quando eu dou o carro, eu dou tudo com combustível. Quando eu dou visto, eu também dou a viagem. Quando eu dou o passaporte, eu também dou um avião. Eu sou a causa, eu sou o motivo. Assim diz o Senhor: sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e tu verás que eu sou o Deus de Jacó. Tu verás nos teus filhos o Deus de Jacó, na tua empresa o Deus de Jacó, no teu ministério o Deus de Jacó. Pega na mão de alguém aí e diga: 2025 é o ano do Deus de Jacó. Ele vai manter, Ele vai prover, Ele vai emanar, Ele vai emanar. Adore ao Deus de Jacó. Mostre que o salmo de Davi era verdadeiro. Nós somos a geração daqueles que te buscam, ó Deus de Jacó. Eu não sei se você
aqui para te fazer promessas. Você está entendendo isso? Senão eu pregaria sobre o Deus de Abraão. Deus não te trouxe hoje aqui para dizer que vai cumprir tudo que já te prometeu. Não, eu não posso te fazer criar uma expectativa errada. Hoje você não veio ouvir promessas e nem cumprimento. Deus me autoriza a dizer assim, ó: falei, já fiz, só falta você. Entra, entra, acessa, vai para cima, pega. Há uma palavra de ordem aqui, quem tem ouvidos ouça. Pega, pega, vai entrando e dizendo para a capetada: é meu, e eu não vou recuar. A uva é minha, os olivais são meus, a promessa é minha, já é meu. Eu não vou conquistar, eu já conquistei, eu só vou entrar. Entra. Se tiver profeta, mostra para quem está do teu lado que ele não veio para uma noite de um evento gospel. Mostra que ele entrou na roda de profeta e profetiza sobre ele. Entra, entra, grita aí no ouvido dele: pega, pega, pega esse casamento, pega esse filho, pega essa cura, pega, pega porque está disponível, pega porque já foi liberado, pega porque Jesus já entregou, pega. Deus, grita para os dois aí e diga: pega. Não, você não gritou. Incomode alguém e diga: pega, pega logo, mete a mão e pega, vira a chave, entra, entra, entra.